Hoje a gente vai mergulhar na Norma Regulamentadora 17, a famosa NR17. Ela é basicamente o grande manual brasileiro para a gente ter um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro e, por que não, mais eficiente. A ideia central é bem simples, mas é poderosa. É o trabalho que tem que se adaptar às pessoas, e não o contrário. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, uma pergunta que provavelmente muita gente vai se identificar. Quem aí nunca terminou o dia com aquela dor nas costas, um cansaço na vista ou um incômodo nos pulsos? Pois é, essas sensações não são só um desconforto passageiro, não. Elas são um verdadeiro sinal de alerta de que alguma coisa pode estar errada nessa relação entre a pessoa e o trabalho. E é exatamente nesse ponto que a ergonomia entra. Então, vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, essa tal de NR17? Ela é a norma do Brasil que cuida só de ergonomia, e a gente vai ver o que isso significa na vida real. A essência da ergonomia é essa: adaptar. A palavra-chave é adaptar o trabalho às características de quem trabalha. Pensa assim, não é a pessoa que tem que se entortar para caber na função, mas a função que precisa ser desenhada para ela. O resultado disso tudo? Mais conforto, muito mais segurança e, claro, um desempenho bem melhor. E quando a norma fala em condições de trabalho, olha, o negócio é bem mais amplo do que a gente imagina. Não é só sobre a cadeira ou a mesa, não. A NR17 cobre um mundo de coisas. O jeito certo de levantar uma caixa, as ferramentas que se usa, a iluminação, o barulho e até, o que é super importante, o ritmo e a organização das tarefas do dia. Ok, a norma existe, é lei, mas por onde uma empresa começa a colocar isso em prática? Bem, tudo tem um ponto de partida: a avaliação. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta para ela começa com uma análise bem cuidadosa do ambiente. E a norma estabelece 2 caminhos principais para fazer isso acontecer. As empresas têm basicamente 2 ferramentas. A primeira é a avaliação ergonômica preliminar. Pensa nela como um check-up de rotina, sabe? É obrigatória para todo mundo e serve para identificar os perigos mais óbvios. A outra é a análise ergonômica do trabalho, a AET. Essa já é o especialista, a investigação profunda. Ela é necessária quando os problemas continuam ou quando algum acidente já rolou. E aqui vem um ponto que é, sério, crucial. E a norma faz questão de deixar bem claro. Nada disso pode ser feito numa sala fechada, sem ouvir ninguém. A participação de quem trabalha é obrigatória nos 2 tipos de avaliação. E faz todo sentido, né? Afinal, ninguém conhece melhor os desafios de uma tarefa do que quem está lá executando ela todo santo dia. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o como, vamos passar rapidinho pelos pilares que sustentam a NR17, ou seja, os grandes temas que ela organiza. O primeiro pilar já quebra um mito. Ergonomia não é só sobre o corpo, o físico. A organização do trabalho é peça-chave. Estamos falando do ritmo, das metas, dos prazos, das pausas. Um ritmo de trabalho inadequado, por exemplo, pode ser tão prejudicial para a saúde quanto uma cadeira toda torta. O segundo pilar trata do manuseio de cargas. A regra de ouro, que está lá escrita na norma, é claríssima. O peso de uma carga nunca, jamais, pode comprometer a saúde ou a segurança da pessoa que transporta. E a responsabilidade de garantir que isso não aconteça é da empresa. E para a coisa não ficar só na teoria, a norma traz números bem concretos. Por exemplo, 60 centímetros. Essa é a distância máxima que pode haver entre o corpo e uma carga que é levantada de forma repetitiva. Sabe por quê? É pura física. Quanto mais longe o objeto, maior o esforço que a coluna tem que fazer. Uma regrinha simples que previne um monte de lesão. O terceiro pilar é talvez o mais famoso de todos, o mobiliário e as ferramentas. Aqui, o princípio é um só, e a palavra mágica é ajustabilidade. A mesa, a cadeira, os equipamentos, tudo precisa poder ser adaptado para o corpo de cada pessoa e para o tipo de tarefa que ela faz. E, por fim, o conforto ambiental. E, de novo, a norma é bem específica. Em ambientes de escritório com ar-condicionado, por exemplo, a temperatura tem que ficar ali naquela faixa entre 18 e 25 graus Celsius. E o nível de ruído? Para ter conforto acústico, não pode passar de 65 decibéis. São parâmetros bem claros para um ambiente mais saudável e produtivo. Tudo bem, a gente já viu bastante teoria. Mas como é que isso se aplica em profissões específicas que a gente conhece? Vamos dar uma olhada em 2 exemplos práticos que a própria NR17 detalha. O nosso primeiro caso de estudo é o trabalho de quem opera caixa de supermercado.
Uma função super comum, que todo mundo conhece e que é cheia de movimentos repetitivos e manuseio de todo tipo de mercadoria. Para essa situação, a norma sugere ações muito práticas. Coisas como negociar embalagens menores com os fornecedores, instalar esteiras rolantes para ajudar, ter pessoal de apoio para itens mais pesados. E olha que interessante, garantir que quem opera o caixa não precise também ensacar as compras. Isso mostra muito bem como a solução às vezes não é física, mas sim organizacional. Agora vamos para um cenário totalmente diferente. O trabalho em teleatendimento nos call centers. Aqui, os desafios ergonômicos são outros, bem ligados a ficar muito tempo parado na mesma posição, ao estresse e ao uso de equipamentos bem específicos. E nesse caso, a norma desce a um nível de detalhe impressionante. Para a cadeira de um operador de call center, ela exige 5 pés com rodízios, altura do assento ajustável, encosto com regulagem de altura e profundidade. Cada detalhezinho foi pensado para prevenir lesões por esforço repetitivo. E não é só o mobiliário, não. A organização do tempo também é super crítica. Para quem trabalha em teleatendimento, a jornada máxima permitida por dia é de 6 horas. É um limite bem claro para proteger as pessoas contra o desgaste, tanto mental quanto físico. E dentro dessa jornada de 6 horas, o sistema de pausas é super definido. São 2 pausas de 10 minutos, mais um intervalo de 20 minutos. E o detalhe mais importante de todos, todas essas pausas são consideradas tempo de trabalho efetivo, ou seja, são remuneradas. É um direito garantido. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise, então, para fechar com chave de ouro, vamos recapitular os pontos mais importantes que a gente viu sobre a NR17. Resumindo a ópera, a mensagem central é uma só. O foco é sempre adaptar o trabalho a quem o executa. As empresas têm sim a obrigação de fazer avaliações ergonômicas. A norma é super abrangente e cobre desde a cadeira até o ritmo de trabalho. E o objetivo final é criar um ciclo virtuoso, onde mais saúde e segurança levam naturalmente a um melhor desempenho. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de ouvir tudo isso, da altura da cadeira à organização das pausas, a pergunta é quase inevitável. O ambiente de trabalho que a gente conhece segue mesmo essas diretrizes? É uma questão que vale a pena levar para o dia a dia. Muito obrigado por acompanhar essa análise.